Fala galera, tá começando mais um Solta o Som e hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre ele, porque agora, produção, solta a vinheta. Voltamos, estou guardando aqui o cavaco, que hoje eu tive a honra, inclusive, de usar o cavaco dele. Esse cara, que a história da música dele cruza com a história de Belo Horizonte. Alzé Vinícius. Que prazer ter você aqui. Oh, quanta honra. Obrigado, Ida, pelo convite, pelo carinho. Estamos juntos. Obrigado por estar contigo aqui. Imagina, um prazer, uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu estou falando com alguém jovem, né, que gosta dessa música, né, que quando eu comecei a tocar, inclusive depois mesmo um pedacinho do seu, eu pensava que eu estaria sempre tocando para minha faixa etária, né? E para minha grande surpresa, sempre vocês, a turma jovem, chegando, gostando. E outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte, né? Quando eu vim, só tinha homem tocando, né? Aquela que tem feio, né? Aquelas rodas feias, né? Aí foram chegando vocês, meninas, tocando pandeiro, flautistas, né? Então eu acho muito legal estar trocando essa ideia aqui com uma pessoa tão musical, né? Que é você. Obrigado. Poxa, eu que agradeço, né? Essa abertura, assim, sempre muito acessível, né, Zé? Sempre é uma coisa que as pessoas comentam muito de você, né? Dessa questão de ser acessível. Isso é muito legal porque ser um artista de referência não é só tocar bem. Tocar bem é o resultado final, né? Mas isso tudo engloba. Então, assim, muito obrigado mesmo. Ô, querida, obrigado. Tá aqui com a gente. É o seguinte que eu falo, né? Nesse período todo eu fui ganhando muita coisa, né? Os amigos sempre me presenteando com música e livros, aquele negócio. Então eu fui juntando muita coisa, né? Então um acervo que sempre teve à disposição. Eu sempre tive o maior prazer de passar isso para as pessoas, sempre tocarem, né? E depois veio a minha amizade com Dona Olinda, que também me cedeu muita coisa do acervo do Valdir, né? Que nós vamos falando aqui, mas assim, está sempre à disposição. Quem quiser alguma coisa de cavaquinho que tiver ao alcance, é um prazer. Que legal, que legal. E falando em cavaquinho, eu queria que você começasse contando como foi a sua história com o choro e com o cavaco especificamente. O cavaquinho me achou, né? Ainda bem, a gente que agradece, né, pessoal? Eu fui criado com meu avô tocava clarinete na banda de música de peçanha, né? E o meu avô, assim, era meu ídolo mesmo, né? Que eu acompanhava para tudo lá, então... Eu menino, eu ficava lá ensaiando, preparando as coisas, muito, muito caprichoso assim, e eu ficava lá sapeando, né? Então ele percebeu que eu gostava de música, né? Aí tentou me infiltrar na banda. Aí ele levou lá para mim um tal de sax horn, né? É tipo um bombardino assim, né? Eu pensei, mas tem tem pouca nota demais, né? Não dá para tocar, não. Aí vou pro cavaco. Ele levou um trompete. Não. Aí me ensinou a cromática e começou aquele sangramento, aquele negócio de embocadura, sou Minervino. Mas eu toquei um dobrado para agradá-lo. Eu aprendi um negócio lá e fui lá enganar para poder agradá-lo. Aí depois eu dei uma afastada. Aí um dia foi muito interessante isso, que é o seguinte. Ele muito inteligente, ele naquela época ele falava de Nostradamus, ele falava bem de Jesus, né, tinha um conhecimento. Então, sempre tinha alguém conversando com ele, já estava aposentado, sempre tinha alguém conversando com ele, tinha um banco fora da casa dele que ele sentava lá. Aí um dia passou o seu Geraldo. O seu Geraldo era um crioulo lindo. O seu Geraldo ele era até um macumbeiro, né? Ele andava cheio das guias, a gente tinha medo dele, que negócio todo, mas o seu Geraldo era lindo, né? Aquele crioulo que é o raça pura. Olho azul, cabelo branco. O seu Geraldo era lindo. O seu Geraldo chega um dia para conversar com ele, colocou um saco de compras assim, muito limpinho, né? E sai um braço, um cavaquinho para fora. Eu cheguei. Aí, senhora, o que é isso aqui? Ele tirou. Ó, Minervino, você podia comprar essa porqueira para esse menino? Ó, como é que ele tratou o cavaquinho? Porque eu recebi isso ali pagando a dívida, eu vou acabar jogando fora. Aí meu avô, muito atento, falou com ele assim, Geraldo, quanto é que é? Ele falou assim, 300 cruzeiros, não sei o dinheiro da época. Eu dou 200, você ia jogar fora? Começou a negociar, né? Pagou, aí me deu o cavaquinho. Peguei, e aí eu ia atrás de quem pudesse me ensinar alguma coisa. Então, aí eu ia atrás do sanfoneiro, de quem tocasse um violão. Tinha uma dupla sertaneja maravilhosa lá, o Geraldo e o Eustáquio, que são meus amigos até hoje. Então, eles iam lá, o Geraldo tocava cavaquinho bastante. Então, eu fui começando a tentar aprender. Aí eu fui crescendo e um dia, eu devia que eu tinha uns 12 anos, tinha um senhor lá em Peçanha, o Bené era oficial de justiça, falou comigo assim, eu estou te vendo mexer com um cavaquinho aqui, ó, vai na minha casa que eu vou te mostrar um tal de Valdir Azevedo. Nossa Senhora, pegou o disco do Valdir Azevedo, colocou lá, eu muito pobrezinho, não tinha som lá em casa, um disco que se chama
um cavaquinho acontece. Então tinha lá Brasileirinho, tudo, né? Os clássicos, né? Os clássicos, né? Tudo lá, delicado, aquelas coisas todas. Mas um choro que me chamou a atenção foi o Vê Se Gostas. Foi o primeiro choro que eu tentei tirar. Né? Aí depois que eu fui entender para que servia um cavaquinho, né? Então você vê ali harmônico, pizzicato, staccato, playback. O Valdir Azevedo, muito inteligente, usava esses efeitos todos, né? Sim. Então eu falei, pô, mas que coisa impressionante. Então aí não parei mais. Aí eu comecei em Graxate, eu juntava o dinheiro para comprar disco do Valdir Azevedo. Depois entrei trabalhando no Banco Real, tinha que levar o balanço do banco em Valadares, que era o processamento, então aí tinha um cara que vendia disco lá, vendia lá perto da rodoviária, fiz um contato com toda vez que chegava o Valdir Azevedo, que eu venho uma vez por mês. Então o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro que era diária para você comer e comprava disco do Valdir Azevedo. Olha só. O dinheiro de comer. Passava cheeseburger, mas trazia um Valdir Azevedo sempre. E aí eu fui entrando na vida do Valdir Azevedo, né? E depois passei a ganhar muita coisa também. E foi assim que começou a paixão, né? Pelo cavaquinho e pelo Valdir Azevedo, pelo choro, né? Sim. E foi o que eu tentei fazer. E uma das maiores referências, principalmente para o cavaquinista, né? Sim. Assim, ele colocou realmente o cavaco num outro patamar, né? Assim, sensacional. A melhor obra, né? A melhor sonoridade, né? A palhetada incrível, né? As composições, né? Primorosas. Né? Inclusive o Valdir Azevedo tem uma entrevista que o Braguinha lá foi entrevista para o Museu da Imagem do Som. O Valdir Azevedo era humildade em pessoa, né? Aí o Braguinha perguntou: Valdir, você ficou orgulhoso ou envadecido quando você fez o Baião Delicado, que foi um sucesso? E Braguinha, não, nunca me envadeci. Isso eu não posso dizer que nada é meu, isso vem espontaneamente. Né? Então o Valdir Azevedo foi gênio, né? Então às vezes me pergunta, quero ver de mim, quem você acha um bom cavaquista? Eu falo, continua achando o Valdir Azevedo. ninguém vai me apresentar uma coisa que ele não tenha apresentado. Né? Então é o seguinte que eu falo, a paixão, né, do Valdir Azevedo. Então a gente sabe, Débora, uma coisa que eu gosto muito, nossa, é a alma. Né? A gente tem que entrar, dar o melhor da gente na alma para você passar, entendeu? Então é isso que o Valdir Azevedo me apaixona, aquela meia nota ali que eu levo uma semana para tirar. Entendeu? Né? Eu sou um autodidata, né? Eu estudei um pouquinho, mas é o seguinte, é mais no ouvido mesmo, entendeu? Sabe? Aí nunca pode perder o ouvido. Então é assim que eu levo, enganando as pessoas. Hoje está enganando super bem. E falando em enganar, produção, fecha aqui. Vou puxar a orelha de vocês. Vocês estão aqui, já viu que o programa hoje, a música é para ouvido de fino trato. Se você ainda não compartilhou, não estou acreditando, bora compartilhar e trazer a turma para cá, porque daqui a pouquinho nós vamos ler os comentários aqui. Então aproveita aí, curte esse vídeo e compartilha com os amigos. A sua história se cruza muito com a história de Belo Horizonte e do choro, que é algo muito forte aqui em BH, felizmente, né? Graças a Deus. Sim, a gente encontra muitos músicos excepcionais tocando choro. E assim, conta pra gente como que foi a sua vinda para BH. Eu trabalhava num banco, né, que fechou em Peçanha, e na época eu tinha duas opções. Eu teria que ir para Paraíba ou São Paulo, aí eu ameacei sair, que eu não podia, meus avós, vamos lá com meus avós, estavam velhinhos, né, eu tinha casado também recente, então, aí me trouxeram para Belo Horizonte, né, com Mara aqui, então eu vim para cá. E aí, um dia, saí do banco e fui o primeiro pirueiro de BH. Olha só. Eu comprei umas Kombi, fui trabalhar. Aí encontrei com a Cira Antão no Mercado Central. Irmão, o que você está fazendo? Irmão, estou aqui e tal. Irmão, seu negócio é música, irmão. Vamos fazer aquele bar que nós conversamos um dia, um bar temático, eu te ajudo. Então a Cira Antão, a ideia Pedacinho do Céu, tem muito do Acira ali, a divulgação. Que legal. E foi assim que nós criamos o Pedacinhos do Céu. Né? Que foi, até porque o nome, né, legal, porque o Pedacinhos do Céu é o choro dedicado às filhas, né? A Marli. A minha querida Marli e a Miriam, né? O Pedacinho do Céu era o choro das meninas, né? Preferido do Valdir Azevedo. E foi um nome legal, e aí eu fui recebendo as pessoas, né? Gente que chegou lá que eu não podia nem imaginar de chegar perto um dia, né? Altamiro Carrilho, né? Ia lá. Sim, o seu bar é até hoje uma referência para os músicos mesmo, os grandes, né? A maioria dos craques
vivos da época passaram por lá. Demil de Fonseca cantou naquele palco, o conjunto Época de Ouro com o Dino Sete Cordas, né? Altamiro várias vezes, né? Altamiro. Consequente, o Altamiro me convidou para um show dele no Palácio Azac, me convidou no Teatro Alterosa. Então foi isso ali. E muita gente bacana, a turma mais recente, né? Silvério, Zé da Velha, essa turma toda. E foi aí que aconteceu. Aí o legal, aí foi chegando a meninada, vocês, né? Foi chegando a turma mais jovem. Acontecia demais, aconteceu várias vezes, de ir o garoto e falar comigo assim, Zé, mas que bacana aqui, vou trazer meu pai. Aí quando chegava com o pai, era um ex-colega meu de banco. Que legal. Era um ex-cliente meu de banco. Então acabou que esses amigos, foi essa junção. Vou trazer meu avô. Então eu cheguei a receber lá, pai de amigo meu e mãe de 90, 100 anos. Né? Que iam lá comemorar os aniversários. Então foi muito legal pedacinhos nesse sentido da gente poder mostrar, né, o choro com aquela responsabilidade que uma coisa eu agradeço a Deus até porque é o seguinte, nos guias anunciados nunca faltou, graças a Deus. Ou bem ou mal sempre tinha, né? Que teve uma época, tinha um amigo meu no Estado de Minas, o Estado de Minas tinha lá uma parte no jornal que anunciava shows, né? Eles tinham que ir fiscalizar, porque o cara mandava para lá que tinha e não tinha. E eu falei, joia, aqui não, aqui é tranquilo. Então nesses 25 anos, eu consegui manter isso até o ponto de deu uma caída e eu fui para parar na cozinha, né? Para não tentar segurar o mais, que eu passei a fazer tudo, né? Aí as pessoas chegavam, a gente não está te vindo que mais não está te vendo tocar, você está muito... Estou aqui para não fechar, segurar a casa para a gente, para vocês não virem mesmo. Vamos me ajudar a levar a casa. Porque o dia que o cozinheiro tirar umas férias, acaba. Eu brincava com esse negócio. Veio pandemia, né? Foi aquele negócio. A gente achava que eram 6 meses só, né? Aquilo, né? E no começo parecia que era só 15 dias, né? Exatamente. Então foi. E o meio artístico sofreu muito com isso. Nós, né? Todo mundo, né? Então estão voltando as coisas ainda, né? Sinceramente, eu fiquei sem chão, né? E muita gente, todo mundo ligava, Zé aí, eu estou pensando. Mas tem uma ideia de a gente fazer um botequim pra gente, né? Empresários que gostam de boa música, fica a dica aí, tá bom? Fica a dica. O que eu estava te falando, né? Choro é coisa de você tocar na casa de amigos, choro é coisa de boteco, choro é e coisa... aproxima, né? Aproxima, gerações. E você falou uma coisa muito interessante dessa questão de ter gerações diferentes, música boa não tem idade. Sim. Normalmente o garoto que ia lá sabia o que ele ouvia. Então, às vezes, quando eu ia falar de choro, às vezes eu ia em algum programa de rádio, o que eu fazia? Eu sempre exemplificava, por exemplo, com um compositor, Chico Buarque, né? Sim. O que é chorinho? Me ligava. Você conhece meu caro amigo? Meu caro amigo, me perdoe. Isso é choro. Se tirar o Chico cantando e colocar uma flauta, é choro, né? Por exemplo, você vê, Cartola, bate outra vez. Isso é um samba-choro. Então, se tira o Cartola, coloca uma flauta, um bandolim, qualquer coisa solando, é um choro, né? Então, eu ia exemplificando com esses, né? Esses compositores assim, que estão sempre, né, em evidência, né? Então, é isso que eu falo. E sempre mostrava, eu sempre mostrando uma novidade, né? E fui acolhendo pessoas, chegar lá, o delegado na época começou comigo assim, o delegado chegou pronto, ele fez um programa, tinha um programa, a Hora do Improviso, me chamou para me agradecer. Não, você não tem nada que me agradecer, você chegou pronto, eu que tive a felicidade de te receber, e eu ser do mundo, camarada, eu fiquei feliz, né, de ter te recebido aqui. Chegou pronto, né? Muito inteligente, muito bom músico, né? Sim, e assim foram vários, né? Agora, Débora, é o seguinte, é que eu falo, né? Às vezes a pessoa, você vai corrigir um defeitinho, e a pessoa, mas você no violão, eu não toco violão. Mas todos que me ouviram, todos hoje são músicos bons, que eu falava, gente, essa música é uma música muito séria. Então é o seguinte, prepare para você ser músico de estúdio, né? Igual depois eu tinha problema quando colocava o fone, fui melhorando, já gravei alguns discos, né, do amigo meu, do Toninho. Então é o seguinte, é que eu falava, gente, vamos ter responsabilidade, colocou o instrumento na mão, saiu para ganhar dinheiro, vamos procurar tocar o melhor que a gente puder. Verdade. Então eu sempre fui esse conselheiro, às vezes uns não entendiam e outros não, mas quem seguiu. Você vê aí, eu vejo hoje, eu fico mais o Nego Velho, Fred, Pandeiro, o Fábio Palhares, ia lá como espectador. Depois, eu sempre fui um amigo do Jorginho do Pandeiro. Ô Zé, me indica pro Jorginho. O Jorginho recebe o camarada e passou muita coisa para ele, entendeu? Então, fui fazendo essa integração. E mesmo músicos de outros países, por exemplo, a turma do jazz, né? A turma de New Orleans. Eles vinham aqui, tinha o I Love Jazz, aquele festival, né? Na época que tinha a Festa da Música. Até hoje, o Pistorius, o Orange Kelly, são meus amigos. Eles curtem de lá as lives, eles comentam. Então, alguns amigos assim de outros países que
tiveram um pedacinho do céu. Que legal. Tinha um casal de peçanha de amigo meu, o Joanes é um holandês, mora há muitos anos, casou com a Leia é minha conterrânea. É muito engraçado. Chegaram um dia em Portugal, lá para tomar um vinho, aí tinha você fica impressionado essa educação. Vem o violonista, o menino com a guitarra portuguesa e a menina cantando. Só que na hora que ele risca a primeira nota, todo mundo cala. Não tem nada ligado, não. Eles passam cantando, depois que eles terminam a sessão, conversa assim. Aí a Leia foi e pediu uma música lá, e a cantora falou: nós estamos aqui, vamos atender um casal de Belo Horizonte. E tal. Aí levantou um casal de português que estava lá. Nós conhecemos em Belo Horizonte pedacinhos do céu. Que bacana. O João Zé, não acredito. Nem em Portugal fica o livro de você. Então teve isso, né? O mundo inteiro passou por lá. Não, e assim, é bacana para você ver essa questão do ensino ali, né? O choro tem muito disso, né? A nossa produção tá trazendo água aqui para ele, que é pessoal muito eficiente, né? Olha que legal, você é uma pessoa que tem experiência, tem a linguagem, porque o choro tem uma linguagem muito peculiar, né? Sim. É um presente você receber essas dicas assim. E aí você vai vendo outros grandes músicos nascerem, porque ouvir também é um aprendizado, né? Sim, eu sempre recomendo para ouvir, sabe? Eu sempre procuro. E é o seguinte, né? A música é a linguagem do coração, né? Quanto mais você envolve, né, você tem que tentar. Eu, por exemplo, quando eu estou tocando, quando eu vou tirar a voz, eu quero entender o que quis dizer com aquilo. Essa paletada aqui para cima, essa paletada para baixo. Tem o dó aqui, mas o dó está aqui, então vamos organizar aqui a digitação para a gente poder não dar. Eu falo com a turma que me pergunta, o Valdir Azevedo não tinha degrau tocando, não dava degrau liso, né? Então isso faz parte de uma técnica e da emoção, né? Então eu procuro, às vezes as pessoas chegam lá me pediam algumas coisas, a gente não toca, mas vou preparar. Para você, porque sempre que eu estiver tocando, que você estiver aqui, você pode saber que é para você, né? Então a música tem essa magia, né? E o choro tem demais, né? O choro, Altamiro Carrilho, Débora, que foi um amigo meu mesmo, né? Gostava muito músico, de mim. Ele falava o seguinte, ele catalogou, ele tinha um trabalho pronto, ele disse, mais para frente alguém deve lançar, Maurício, o Carrilho e tal, o seguinte, ele fez uma pesquisa sobre choro, ele catalogou 35 ritmos que são choro. Se nós tocarmos 10, é muito. Porque todo mundo pensa que choro é samba, não. É verdade. Machista ali, o samba choro, né? Valdir Azevedo, quando está aqui no livro, Valdir Azevedo, quando gravou o Baião Delicado, está lá, Baião Choro. Valdir Azevedo, quando fez o Arrastapé, colocou Baião Frevo. Entendeu? Então são variações, né, que acontecem. Então o Altamiro Carrilho está contando a riqueza disso, né? Até a maneira de nuance de choro. Então o que acontece do choro é o seguinte, a música mais inteligente que eu acho, absorveu ritmos do mundo inteiro sem deixar de ser nossa. É nosso. Então acontece, tudo veio do choro, o samba veio do choro, né? O nosso ritmo todo ele é africano, o ritmo da nossa música, né? Praticamente, você sabe. Então é que eu falo isso. Então o choro é uma riqueza, né? E outra coisa, o mundo inteiro sabe o valor que isso tem, entendeu? Então só falta a gente, né, caprichar mais, divulgar, igual você está fazendo aqui, essa oportunidade de a gente estar falando isso aqui, que é muito legal. E a música é o resultado final, mas a gente precisa contar histórias. Sim. Né? Débora? Sim. Eu estava pensando aqui, vamos tentar aqui chamar uma pessoa muito bacana que eu amo aqui. Vamos lá, ligação surpresa, olha só. Estou curiosa. Vamos fazer uma ligação surpresa aqui, vamos ver se ela vai atender lá. Que vai ser legal, você quer ver? Se você está ligando é porque a gente... Você quer ver? Show de bola. Você quer ver? Ponta firme. Vamos ver se ela vai nos atender aqui. Alô? Marlizinha querida do coração. Oi, meu filho. Bem-vinda. Obrigada, Zé. Você já está no ar. Olha, Zé, você e a Débora, muito obrigada desde já, né? Por essa homenagem que a gente pensa agora, um mês antes, né? Dos 100 anos, que seria no nascimento do meu pai, né? Sim. E eu fico muito, muito feliz com isso. Porque eu me lembro muito, Zé, do papai e de você. Não, eu me lembro muito da mãe e de mim, né? Lá no Pedacinhos do Céu. Como foi bom, como foi gratificante naqueles momentos que nós tivemos lá, você prestando homenagens, todos os músicos ali, naquele tom mesmo de cavaquinho, né? Uma coisa intimista.
Então, eu fico pensando no meu pai. Ele falava muito assim, o homem Valdir Azevedo, além do artista, Sim. ele falava, eu tive muita sorte nessa vida, porque quando eu vou me apresentar, eu vejo que tem muitos artistas por esse Brasil, por esse mundo, que tocam tão bem como eu, mas não tiveram a sorte que eu tive. Sim. De gravar aquelas músicas de sucesso, Pedacinho do Céu, Delicado, Brasileirinho. Então, ele tinha essa humildade, porque o artista, você sabe dizer, tem que ter humildade, sentir aquela humildade no coração, de ver que aquilo é um dom que ele recebeu. Sim. E esse dom tem que ser usado para dar felicidade, e não só para ganhar dinheiro, não só para ter fama. Eu estou falando isso para você, para vocês, porque você me falou ainda há pouco que ia me ligar para eu falar alguma coisa para meu pai, e não dá nem para você ensaiar, eu não pude ensaiar. Eu tenho que falar aquilo que o meu coração fala como filha do Valdir Azevedo, aquele Valdir Azevedo que vocês não conhecem, daquele homem, daquele pai, que compôs coisas mais lindas na minha vida, com todo carinho, sabe, aquele ser humano que compôs coisas tão lindas e que eu desejo, Zé, do coração, que ele esteja agora lá em algum lugar, lá no plano astral, Sim. juntinho do outro pedacinho do céu dele, da minha irmã Mira. Sim. Eu acho que é esse pedacinho do céu que ele desejava, e é o pedacinho do céu que eu desejo para ele e desejo para vocês todos que estão fazendo essa homenagem desde já, para os 100 anos do nascimento do meu pai, que vocês sintam isso no coração. Marli, que o artista não é... Oi? Nós vamos fazer muita coisa aí, viu? Eu sei. Tem muita coisa pra gente comemorar. A obra merece todo o nosso carinho, né, Marli? Eu sei disso. Graças a Deus, todos os músicos têm feito homenagem, já programando homenagens, né? Sim. Então, o que eu peço a esses músicos todos e a você é que façam essa homenagem com o coração. Sim. Não só aquele intuito de fazer homenagem pela música, homenagem pelo ser humano que deixou tanta coisa boa, não foi, Zé? Nossa, você sabe disso. E outra coisa, ainda fez você para nós. Olha que maravilhosa. O quê? Você falou que eu não ouvi. Fez você para nós. Então, imagina, né, quem sou eu. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu fico muito satisfeito que vocês estão dando, a Débora está dando esse momento, né, no programa, para falar sobre a obra dele, né? Que realmente, pelo que eu vejo, eu quando era novinha nem sabia da extensão do sucesso dele. Hoje eu vejo que é uma coisa que não morre nunca. Sim. Porque artista, que compõe, que é músico, ele está em uma obra que não morre no coração das pessoas, não é só na gravação. Não, é no coração das pessoas, né? Como é que você fazia? Você me contou uma vez, quando ele ia tocar, você lembra, criança, colocava bala no cavaquinho com medo dele, né? Então, pior ainda, ele ia para o exterior, uma vez ele foi para o exterior, estava até, acho que na França, ele ligou e falou assim, linda, eu fui pegar o meu cavaquinho, você sabe o que tinha dentro do meu cavaquinho? Tinha tomate, mas estragou o cavaquinho. Porque eu gostava quando era criancinha, de uns 5 anos, e achava que ele gostava. Então ele ficava arrumando, sabe que a caixa de cavaquinho, que tinha aquele veludo bonito, assim? Sim. Então ele deixava aberto um pouquinho, ia pegar a palheta e tudo, e eu enfiava tomate. Que gracinha, gente. Uma vez ele falou, ele de botar o capa de secar, porque estava cheio de tomate, tadinha. Nossa. Ela botou com amor, e ele entendia isso, entende? É assim. Agora outra coisa é te agradecer aqui publicamente, né? Pelo presente que você me deu, né, Marli? Aquela visita que a gente fez lá ao túmulo, né? Que nós choramos, né? Que eu fiquei todo emocionado, né? E né, rever a mamãe, que eu teve sabor de mãe na minha vida também, né, Marli? Obrigado pelo carinho de sempre, tá, querida? Deus te abençoe, você, a família, os meninos, as netas, o Ernesto. Obrigado pelo carinho de sempre, tá, Você Marli? vê que uma pessoa especial como o Valdir só pode ter uma família especial. Então tá, Marli, obrigado pelo carinho, tá? Deus te abençoe, tá? Tá, muito obrigada a vocês todos, tá bom? Eu vou te colocando a par das coisas que a gente for fazendo aqui. Isso aí. Isso, faça isso, sim, vou ficar muito feliz. Então tá. Boa noite, José, boa noite, Débora. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Beijão, tchau. Beijo. E é isso, né, Zé, que eu tava comentando assim, você vê na forma de tocar do Valdir, na postura dele como artista, né, de ser um artista acessível, porque a grandiosidade que ele foi, nem todo mundo tem esse controle emocional de manter a essência, né? Sim. Você vê que é uma família especial,
né? Quando a família fala de música, até vendo entrevistas, né? Você percebe que isso que é a essência da família. E outra coisa que ela não falou aqui, mas que a dona Lina me contava é o seguinte: o Valdir Azevedo autodidata. Então tinha a Miriam. A Miriam, que era a Miriam? É uma coisa linda essa menina aqui, ó. O Pedacinho do Céu foi feito para ela e Marli, né? A Miriam. Se der para ver aqui. A produção vai fechar aqui pra gente ver. Olha que coisa mais fofa essa menina aqui, a Miriam. E a Marli que nós falamos. Então, o Pedacinhos do Céu, né, foi dedicado a essas duas aqui. Então, é o seguinte, a Miriam tocava violão. Inclusive, tem um samba da Miriam, umas coisas que eu vou tentar resgatar. Aí chamou uma professora de piano para Marli. No meu canal, lá numa live que eu fiz comemorativa, tem a Marli fechando essa live minha, lá tocando Pedacinhos do Céu, um vídeo que a Vida mandou. Então é o seguinte, foi onde o Valdir chegava perto do feito. Perguntava para ele umas coisas de teoria. Aí a professora, quem sou eu? Sou o Valdir, para ensinar alguma coisa, o senhor é internacional, o senhor faz isso, me mata de vergonha. Foi onde ele aprendeu a escrever e anotar umas coisas. Com a professora da Marli, Dona Olinda me contava isso. E Dona Olinda foi aquela coisa, né, que a gente falava sempre, né? Dona Olinda muito, assim, gostava muito de música, né? Sabia tudo do Valdir, né? Então, às vezes eu ligava para ela, Dona Olinda, como é que é isso, tal? Gravação tal, sempre me mandou. As cartas com Dona Olinda, né? As minhas cartinhas com ela, os cartões e tudo mais. Até o último e-mail, que depois Dona Olinda sempre foi por e-mail. Né? O meu filho não estou dando conta, vai lá, entendeu? Então fomos nos e-mails, tudo. Então Dona Olinda foi assim, a pessoa que tem um sabor de mãe na minha vida mesmo. Que legal. Sabe? Aproveitando essa questão das fotos, eu quero mostrar umas fotos aí, a produção já está com elas aí, porque a nossa produção é muito eficiente. Poxa, nunca vi tanto, viu? Volta aí pra gente. Espera aí que passou várias aí. Vamos lá. Pode soltar aí, produção. Gente, nós estamos ao vivo é isso mesmo. Ao vivo, tem uma delícia ao vivo. Vamos lá, produção, vamos aos poucos que eu quero que o Zé vá contando pra gente um pouco dessas... Dona Olinda e Marli. Marli que nós falamos, a Marli como é que tá linda aí, ó. Isso é uma cartinha do Zé Alencar, quando ele esteve lá no Pedacinhos do Céu, ele deixou uma cartinha. Que legal. Olha aí, Peraí. gente. A Miriam que você acabou de mostrar. Miriam, sim. Passa pra gente a próxima. Aí, ó. Pedacinhos do Céu. Aí começa tudo sobre a questão do bar que você falou, que foi um lugar de encontros e de a gente conhecer outros artistas, né? Sim. E aquela coisa de distribuir partitura, de receber, de trocar informação, isso foi com o Brasil inteiro. Teve uma época que eu gravei com um delegado um programa na TV Senado, então isso me deu uma visibilidade. Aí muito cavaquinista me ligou e tal. Ou seja, você falou muito sobre o Valdir Azevedo e tal, você tem e tal coisa. E depois Dona Olinda, uma época, colocou um marca-passo. Meu filho, vamos fazer umas coisas aqui. Às vezes as pessoas me pegam. Isso machucava a Dona Olinda, que foi um amor aquele negócio todo, né? Então ela fazia, você pode ligar para você? Pode. Então as pessoas me ligavam, né? Não, meu irmão, com o maior prazer e tal. Entendeu? Então, assim, eu fui um porta-voz dela um tempo, que tadinha, legal. né? Sempre maior carinho comigo. Passa pra gente, produção. Pedacinhos do Céu. Foi uma homenagem a Valdir Azevedo mesmo. Aí, ó. Só para vocês verem um pouco de como que era e o lugar com história. Tem muita história. Um ambiente muito simplesinho, como a música mesmo, né, Débora? Assim, muito, né? O Pedacinho do Céu era tipo assim, uma cozinha de... aconchegante, né? Roça, né? Todo mundo sentava ali, né? Para bater papo. E essa foto aí? Essa turma é a seguinte, aí foi a turma que eu comecei, o violonista era o Magela, o Márcio, no outro violão para cá, o Niltinho no clarinete, meus primeiros professores, essa aí era a minha turma de Peçanha. Que legal. Você foi em Peçanha. Eles tiveram paciência comigo, o Magela, e meu beijo. Sabe, um excelente músico que estava na mão deles, o professor já conhece, de longe. E aí, esse disco é o seguinte, foi um disco que eu gravei do Toinho. Toinho, o maior compositor para mim, para esse instrumento. Toinho Gomes, Toinho de Juiz de Fora. Então, eu dei uma canja no primeiro, esse é o volume 2 que eu gravei inteiro. Show do Toinho Gomes. Essa foto aí tem muita história, né, maravilhoso. Zé? Conta pra gente a história. Professor Ângelo Zaniol, da Universidade Ca' Foscari de Veneza. Ele veio ao Brasil fazer pesquisa de música brasileira. Aí ele foi ao Rio de Janeiro e conversando, alguém falou de mim.
Aí ele ligou para cá, pegou o telefone do Savassi. O Savassi hoje, né, o Savassi escreveu um livro muito legal sobre a história do choro de Belo Horizonte, pelo Clube do Choro. Né? Depois eu vou tentar pegar isso para você, o Savassi. Aí o Savassi recebeu o professor Zaniol e levou ele na minha casa. Eu tinha saído do banco, estava lá lavando o carro. Chega o Savassi com o professor, gravata, todo bonito, e aquele negócio, então sem camisa. Nossa, professor, deixa eu vestir uma camisa aqui para receber o senhor. Aí vamos chegar, professor, aí subi com ele lá, né? Tal, tomando cerveja. Só toma, professor, eu só tomou um copo e tal. Aí, falando de cavaquinho, professor, tem um cavaquinho. Ele veio com uma melodia, ele tocou um choro dele para mim. Um só tocou e parou, não repete. Aí tal, tocou. Aí conversando, ele queria umas coisas do Valdir, então tudo que eu tinha na época, né? Peguei uma sacola com discos que eu tinha, fitas, cassete, tudo que eu tinha lá, passei para ele levar no estúdio aí, para copiar, né? Então, eu falei assim, pô, além de eu ter gostado demais dele, ele tá com o Savassi, que é um irmão, pode levar tudo que quiser. Aí passou uns 4 dias, o professor quer te devolver. Ele chegou lá, Débora, com tudo catalogado que tinha pego comigo, foi ticando, ó, disco tal. O cuidado que eu não preocupei, europeu, né? Aí ele ticou aqui, fita tal, fita cassete e tal. Aí ele foi me contar a história, né? Aí ele me deu um catálogo com um show do Valdir Azevedo, que eu não sabia, que teve uma época que o choro andou mal aqui, foram vendendo as coisas para a Itália, entendeu? E outra coisa que o professor fez é o seguinte, ele foi na toda a América, lá onde editou esses álbuns do Valdir Azevedo aí, porque você pega lá, tá lá Brasileirinho em Fá. Então o que acontece? Passa para um pianista e o pianista vai lá e escreve no tom que é bom para ele. Né? Cara escreve. Quer dizer, então o professor não, ele chamou a filha do Braguinha, atenção, não pode lançar um livro desse aqui no país do cavaquinho do cara com os tons, fala dos tons. Verdade. Sabe? Aí chama a Maria Helena, aí falou comigo, que chamou a atenção. E, inclusive, depois teve um francês uma época tocando comigo, o Jean, a gente estava preparando as coisas do Valdir Azevedo mesmo para cavaquinho, né? Com solo e com tudo mais. Só que o Jean foi embora e tal. Mas o professor foi muito importante, que ele queria me levar para a Itália, né? Na época com o menino pequeno, né? Ele queria que eu fosse lá ensinar música brasileira. Professor, eu sou um autodidata e tal. Aí, quando o professor voltou, ele passou em Dona Olinda. Foi lá com Dona Olinda, e Dona Olinda foi e falou, olha, eu conheci o Alcier e tal, que gosta muito do Valdir. Meu filho, dá meu telefone para ele. Da Itália, ele me escreveu agradecendo, eu liguei para Dona Olinda, e começou a nossa grande amizade. Que legal. E quando eu liguei para ela, me chamou, meu filho, eu sou Dona Olinda, o Alcier e tal. E foi aquela coisa maravilhosa, né? Que eu falo assim, não, Dona Olinda, só deu sorte, hein? Se o Valdir tivesse vivo todo dia, eu estava na sua casa tomando café, Dona Olinda. Aí eu falei, meu filho, seria um prazer, as coisas do Valdir. Eu te falo mais. Se o Valdir tivesse te conhecido na época, o Valdir ia ir em BH para poder tocar com você. Entendeu? Porque o Valdir tinha o maior prazer de ensinar as coisas. Aliás, todos eles, Débora, o Valdir Azevedo e o Jacó do bandolim também. O Jacó teve um show do Jacó, que ele passou mal quando ele viu que tinha meninos. E pensou que essa música não coisa mais. E o Valdir também tinha essa preocupação, igual o Gonzagão. O Gonzagão deu 300 acordeões de presente. Onde ele viu o menino tocando, ele chegava, dava um acordeão por forró não acabar. Então eles tinham essa preocupação da música não acabar. Então foram verdadeiros guerreiros ali, entendeu? Verdade. Então essas coisas eu fui sabendo. Aí Dona Olinda, das vezes que eu fui lá, quando eu convidei ela para vir na inauguração, depois eu estive na casa dela, levava o queijinho que ela gostava, com a goiabada castanha, lá brincar com a Dona Olinda, e ela sempre me mostrava uma coisa assim, de me emocionar, né? Então eu vi tudo, né? Quando o Valdir faleceu, as homenagens dos presidentes dos países, Alemanha, em Espanha, todo mundo mandou as condolências, né? Os discos de ouro, assim, o tanto que o Valdir Azevedo era querido, sabe? Pra você ter uma ideia, tem uma caixinha de música, Dona Olinda trouxe essa caixinha de música aqui. Quando o Valdir foi tocar para uma força de paz, lá na faixa de Gaza, uma força de paz da Unesco, aí um dia saindo lá numa tenda lá para comprar um presente, o Valdir pega essa caixinha, vou levar para a Olinda, pegou. Quando ele abre o delicado, olha onde é que a música do cara ia, ele não tinha noção. Essa caixinha, acho que o Marli está, não sei se está com o Marli no Museu de Imagem de Som, mas é fantástico. Então o Valdir era um cara que não tinha noção de onde a música dele alcançava, entendeu? Então foi isso que eu vivi, sabe? E através dessa amizade, eu fui citado na biografia, né? O Valdir Azevedo, um cavaquinho na história, foi escrito por um pianista, o Marco Antônio Bernardo, de São Paulo. Então, um momento que, 50 anos do Brasileirinho, eu fui lá, a Dona Linda me chamou, ela chegou lá, eu cheguei na festa, ela levou um cavaquinho para eu tocar. Tá aqui, você me chamou, quase que eu morri. E aqui também cito Pedacinhos do Céu, como homenagem a Valdir Azevedo, né? Isso aqui eu já devo ter lido umas 300 vezes, né?
porque tá tudo, onde eu falo da humildade do Valdir Azevedo. O Valdir Azevedo trabalhava na Rádio Nacional, Rádio Nacional. Aí é o seguinte, o Braguinha era o diretor musical. Aí um dia o Valdir Azevedo lá, o Braguinha passou, cadê a palheta? Olha, perdeu? Aqui, ó, tá perto do seu pé aí. Aí, cai. O Braguinha passou, o Valdir Azevedo. O Braguinha olhou, rapaz, de quem que é isso? Não, esse é meu. Vem cá, mas vamos gravar. Eu falei assim, mas não só tem essa, não, tem que fazer outra. O disco são 2 lados. Então, de um sábado com a segunda-feira, o Valdir fez o Carioquinha. Você tá tocando muito bem. Então, o que acontece? Para gravar o disco, né? Então, tá aqui e tá lá no 78. Uhum. O Carioquinha é o lado A. O Valdir Azevedo acreditava mais em Carioquinha do que no Brasileirinho. Né? Ainda bem que ele tava, né? Entendeu como é que o Valdir Azevedo era? Ele acreditava mais no Carioquinha. Então tá tudo aqui, eu recomendo. Editora Irmãos Vitali. Quem gosta de cavaquinho... E, na verdade, esse é um livro muito mais do que... de quem toca, muito mais do que ser músico. É para quem gosta de história, na verdade. Sim, história é importante. Mas, na realidade, viu, Débora, o choro é o seguinte, o gostoso do choro, a gente sempre dedica um choro para alguém. Quando eu componho, eu tenho 13 dedicados a mim. Olha. Então é o seguinte, eu ganhei um agora recentemente do Vicente Sandim, mandou um beijo pro Vicente aqui lá em Santa Luzia. Ele fez o tributo ao Alzir Vinícius. Então é o seguinte, normalmente você dedica um choro a alguém. Uhum. O Valdir Azevedo aqui tem um choro aqui, Camundongo. É o seguinte, o Valdir Azevedo estava no estúdio lá para gravar um dia no Continental, sai um ratinho, daqui a pouco vem um caboclo lá com a vassoura. Eu falei, não, pode parar. Aqui não mexe, não é com música? Então você está aqui porque gosta de música. E fez o Camundongo, em homenagem ao ratinho. Olha só. Entendeu? Então, e diversos choros, né? O Pedacinhos às Meninas, né? E tem choro, tem os netos, tem o Dom Fernando, que é dedicado ao filhinho da Marli, né? Hoje. Sensacional. Já tem as netas, né? Tem lá o Mr. Duda, que é dedicado ao Eduardo, o neto mais novo, né? Então, assim, eu sou sempre dedicado a alguém. Eu também dediquei, né? A algumas pessoas. Então, tem uma novidade aqui, Marlizinha. Primeira mão, hein, pessoal? Olha só, que honra. Precisa arranjar, né? Esse aqui é violão, né? Então, som. Choro para Dona Olinda, a minha querida Dona Olinda, de onde estiver, para você, tá? Tem a segunda parte, né? Maior. É engraçado que o curioso é que a segunda parte é a primeira em maior. Até que eu não sou esse compositor, né, Deus? Sou mais intérprete. Gente, imagina isso, porque não é compositor. É um show para Dona Olinda. Lindo, né? Lindo. Depois é o seguinte, depois eu fiz um show da minha filha era muito chorona, pequenininha, né? E o primeiro filho, você fica ali, né? Dá um suspiro assim, você acha que vai morrer, muito mais forte que a gente, você fica naquele negócio, né? E a Jéssica chorava muito, então eu ficava lá dando a força, né? Uhum. Aí um dia chegou um amigo meu lá, com presente, uma caixinha de música, né? Aí quando ela começava a chorar, eu ligava, dava corda, né? Aí tinha uma bailarina, assim, né? E aqui tem a calava, né? Aí eu fiz o chorinho da Jéssica, e a segunda parte aqui é uma homenagem à bailarina. Mais ou menos assim, ó.
Foi vindo da Jéssica para minha filhota. Hoje obrigado, viu, Jéssica, por ter chorado. A gente que agradece o seu choro. Aproveitando, só te interrompendo, falando em choro, produção, já tem comentário aí do pessoal? Porque eu falei para vocês que a gente ia ler. Vamos ler então para ver quem está participando aqui. E se você ainda não mandou, manda agora que a gente vai ler aqui agora. A produção vai soltar aqui pra gente. E aquele momento, né, que a pessoa não enxerga, então vou ter que colocar os óculos para ler. Produção, não apareceu aqui ainda para mim. Não apareceu. Sou igual o Superman, eu fico disfarçada assim, ó. Aí, ó. Gilmar, esse é o maior expoente do choro do Brasil. Sou fã desse músico. Pena não ser reconhecido como. Mas nós estamos aqui para sempre falar de boa música e de excelentes músicos. Isso é uma missão que nós temos. Pedro Gilbert, show de bola. Beijo, Pedro. Delcio, boa noite, meu amigo Alzier. Estou curtindo vocês. Que gracinha, Santa Bárbara. Cícero, Pedro, simbora, meu povo. Vocês são demais. Beijo, Cícero. Célia. Aí a Célia confirmando aí o que o Gilmar falou. Pedro Paz, aquele abraço. Outro para você. Aí a Célia colocou, oi Andréia, né? A Andréia que deve estar usando aí essa conta. Grande abraço. Abraço para você, Célia, e para você, Andréia. Aline Guerra, estamos aguardando, família assistindo. Isso aí, depois compartilha porque vai ficar salvo aqui, tá bom? Andréia Damasceno, maravilhoso. A gata lá de casa. Que dá vontade de ficar ouvindo o dia inteiro, a noite toda. Eu fico aqui fácil. Paulo Roberto, olá meu amigo, como sempre arrasando. Esse rapaz, eu tenho que citar aqui, é o seguinte, eu estava tocando lá em Mariana, né? Aí chegou o Paulinho lá, muito humilde, muito simples. Eu gosto muito de folha e tal, eu toco também. O que você toca, rapaz? Eu toco clarinete. Bicho, eu fui criado ao som do clarinete. Faz favor, cadê o clarinete, rapaz? Não, vai buscar. Você tem que ver quando pegou, viu? O grave mais bonito do clarinete que eu vi até hoje, viu? Olha só. Beijo pra você, meu querido. Teoria da conspiração, aguardando ansiosamente. Nós estamos aqui já. O Éder, meu querido. Daqui a pouco a gente vai ler mais. Deixa eu voltar aqui. Igual o Superman, voltei. A gente tá falando, mas vamos fazer um choro junto? Se me der essa honra, deixa eu pegar o pandeiro. Mas aqui. Com certeza. Acho que a gente tem que aprender com o mestre. É aquilo que eu falei pra você, né? Quando eu peguei o cavaquinho, eu me agradei muito disso aqui, ó. O breca era seu, pode ficar à vontade, tá? Você tá em casa. Não, deixa brilhar esse cavaco, porque
Dá vontade de parar de tocar e ficar só olhando. Gracinha, gente. Sensacional. Tem alguma música em especial que toda vez que você toca te emociona muito? Deve ter um repertório maravilhoso, mas tem alguma música assim? E por quê? Pedacinhos do Céu passou a virar a música da minha vida, né, Débora? Porque é o seguinte, né? Ficou aquele negócio. Eu fiquei muito associado ao bar e o bar a mim, né? Então, o Pedacinhos do Céu do Alzier e o Alzier do Pedacinhos do Céu, né? Então, é uma música dedicada... Cadê, pandeiro? Vou mandar pra Marli. Muito bem acompanhada. Que delícia, né, Débora? É isso aí. No improviso mesmo. E depois, outra música que marcou muito a minha vida também, Minhas Mãos no Cavaquinho, né? Uma música que foi feita para agradecer a Deus, né? Acho que eu te dei um toque, né? Sobre o Valdir sofreu um acidente em Brasília quando ele morava num cortador de gramas, né? O Valdir gostava muito de mexer com essas coisas. Eu lembro que tinha lá as ferramentinhas dele lá, tudo certinho. Então ele gostava de desmanchar o liquidificador, Dona Linda falava, né? Furava o dedo, Dona Linda. Valdir, você fica furando o dedo aí, vai ter um show, meu filho. Ah, ninguém vai chamar mais não, Linda. Eu gostava de mexer com as coisas. Aí um cortador de grama estava lá, tinha uma cachorra linda lá, que aí pisava lá e levava as coisas para a cama, Dona Linda. Até arrependo, meu filho, vou pedir. Aí colocou lá na banca, lá, desmontou, lubrificou, e o telefone toca. O telefone toca e foi atender chamando para um show em São Paulo. Quando ele voltou, esqueceu, cortou essa falange do dedo aqui. Olinda do céu, tal, Dona Olinda pegou o Valdir, vão lá para o hospital de Brasília, no hospital de base de Brasília, vai com o Valdir. Chegou lá, cadê o dedo? Nossa, esqueci o dedo, perdeu o dedo. A minha gente varrido, colocado, Dona pegou o dedo, levou lá, coloca então. Fiz aquele implante no dedo do Valdir Azevedo e teve um cara maravilhoso, residente na época, o doutor José Aristeu, esse caboclo aqui, ó. Fechei produção, olha só. Bonito, né? Parecia muito com o Pepeu Gomes. Ele é bonito até hoje. Ele é um coroa maravilhoso. O doutor José Aristeu pegou o dedo do Valdir Azevedo, fez uma cirurgia de ponta, né? Porque são muitos tendões isso aqui, doeu um tempo, né? Sim. Aí o Valdir ficou um tempo sem tocar, aquele negócio todo, na tristeza danada, e a Dona Olinda ali. Ela era muito engraçada. Meu filho, tudo que me ensinaram eu passei, meu filho. Tudo isso me ensinava para pôr no dedo, eu punha. Se me ensinasse cocô de galinha, eu colocava, meu filho, para sarar, né, Dona Olinda? Aí o que acontece? Um dia, aniversário de um dos meninos, me parece que o Dudu. Aí a Dona Olinda, inteligente, né? Dona Olinda danada. Pegou um cavaquinho do Valdir, levou e falou que ela, vem cá, pede o seu avô para tocar. Pede o seu avô, lá, fica lá. E o menino ficou, vovô, toca, vovô. Aí pegou o cavaquinho, fez a escala, guardou. Chegou em casa, Olinda, acho que realmente já estou podendo. Graças a Deus. Não, Valdir, você não pode ficar no cavaquinho, é você é cavaquinho. Aí isso ela me contou assim. Às vezes, e falou que ela, vou fazer uma música para agradecer a Deus, inspiração virá de onde vier, Olinda. Então me contava que às vezes estava no fogão fazendo alguma coisa e chegava com o cavaquinho. Olinda, como é que tá ficando? Ela falava assim, meu filho, meu coração até cortar, como é que eu ia dar palpite ali? Entendeu? Mas às vezes eu falava, você pode mexer aqui, mas eu não mexia não. E já sabia, entendeu? Então essa música foi feita para agradecer a Deus, Minhas Mãos no Cavaquinho. No final tem um pedacinho da armaria que ele colocou para agradecer a Deus. Então vou tocar a capela aqui.
E tudo dela aqui conduz para dentro da armaria. Muito inteligente o Valdir, né? O Valdir é muito inteligente. Não, gênio, assim, muito fora da curva. Até hoje, quando você pega qualquer música do Valdir para estudar, né, Zé, assim, além de ser belíssimo, tem muitos elementos ali. Era um cara muito completo. Não tem como. Independente claro, se você toca cavaquinho, é uma obrigação conhecer a discografia. Sim. Mas se você gosta de música, se você quer estudar música, tem que ouvir. Valdir Azevedo, muito querido, né? Então, com isso, sabe, Débora, além de me marcar, eu fui marcando também algumas pessoas, né, que chegavam, me pedem sempre, né? Então, é inevitável, às vezes, numa live, por exemplo, a pessoa me liga, Zé, por favor, né, minha mãe está aqui, né? Então, isso foi uma forma assim, que eu fui marcando as pessoas e as pessoas me marcando também. Por exemplo, tem uma colega minha de bar, Marina Barros, se tiver aí. Marina, o pedido da Marina, eu vou arranjar para você, ó. Quando tiver, não vou lembrar, esquecer dela nunca, né? Foi um arranjo que eu fiz, né? E as pessoas, às vezes, teve uma senhora uma vez lá, foi despedir de mim, gente. A filha chegou, minha mãe está tomada de câncer, assim, notei um lenço assim, não gostei da cor, né? Mas a minha mãe veio cá só para despedir de você. Ela era de Boa Esperança, então você vai tocar para mim Serra da Boa Esperança, né? Que tem até uma história nessa música, né? O Lamartine Babo fez essa música, né? Ele recebia uma carta de um rapaz lá de Boa Esperança que escrevia para ele, né? Então, só que é o seguinte, como ele não respondia, o cara passou a escrever como mulher, com o nome de Nair. Aí ele foi escrevendo carta para o Lamartine Babo. E o Lamartine foi um dia conhecer, né, quem que era essa Nair apaixonada, né? Então fez a letra, né? Serra da Boa Esperança, meu último bem, né? Meu último bem e tal. Que chegou lá e viu cada homem, né? Meu último bem tá aqui, né? Então tem essas coisas, eu tive essa felicidade, né? E com esse carinho, né, que as pessoas tiveram por mim ali, né? Por exemplo, Mozart, né? O nosso Mozart, eu tive no João 23 uma época aí, tive um sangramento nessa narina aqui, então Mozart chegou lá me zoando, falou comigo assim: ô camarada, eu não pude lá no hospital te ver, não, mas que eu tava com um problema na perna aqui, não tinha ninguém para me levar, mas você não morreu não, né? Assim, ô bicho, se eu morro, você tava lascado comigo, porque toda noite eu vim aqui para poder, né, abraçar você, beijar você de noite. E vim de noite, tocar cavaquinho pra você de noite. Eu ia incomodar só de noite, você nem ia dormir. Aí zoamos muito aquele negócio, né? Então Mozart sentou comigo, me pediu Barão Delicado, né? Tocamos Barão Delicado. No sábado, o velório do Mozart. Nossa. Mozart falando, não, abraça aquele negócio. Assim, gente, como é que é esse negócio? Então essas coisas vão marcando a gente, né? É verdade. E os filhos, aquela coisa toda. Você começa a fazer parte da família. Tinha um cliente, um amigo meu, o Higino é danado. O Higino chegava lá sempre muito alegre. E eu gostava demais do André do Sapato Novo, que naquele breque ele gostava de responder, André de Sapato Novo, né? Ele gostava de responder, que tem uma gravação do Abel Ferreira, que alguém responde lá, André, você já viu, né? Aí aquilo era dele, né? Então a gente chegava lá, e o Gino sacana sempre chegava de camisa do Galo para me zoar, eu vou te pôr para fora aqui, que você vê mal vestido aqui, vou te servir lá fora, você não vai entrar aqui dentro, você vai escutar show de fora, né? Aí me ligou, Gustavo, Zé, te dá uma notícia ruim, papai tá indo embora, cara, papai teve um câncer aqui de bexiga, negócio todo. Mas ele fez 3 pedidos pra gente aqui e nós vamos tentar atender. Por exemplo, eu queria comer uma comida que a minha mãe faz aqui, separada com a gente. Minha mãe tá vindo pra lá, vai fazer. E queria ir no Mineirão ver um jogo do Galo e queria ir no Pedacinhos do Céu pra te ver tocar. Eu falei assim, ô Gustavo, mas eu não podia ir lá, que já estava no CTI, né? Aí eu falei assim, eu vou te mandar uns vídeos aqui do Pedacinho do Céu, mostra pra ele. Aí eu mandei pro Gustavo os vídeos, né? E a mãe dela, Dona Mimi era linda, né? E ela... Aí ele mandou os vídeos para ele, aí o Gustavo fez um filminho com ele no outro dia, estava assim, bem devagar, bem assim, meu irmão, obrigado, você fez parte da minha vida, aquele negócio todo, me agradecendo. Logo em seguida ele partiu. Então o Gustavo Souza agora acabou, sentou para a família mesmo, que meu pai, até o final, ele me pedia para pôr você tocando. Foi que alentou ele aqui. Assim, pô, poder da música, né, Débora? É verdade. Então eu vivi isso tudo, eu tenho muita coisa ali que eu preciso assim, registrar. Muita coisa que aconteceu, muitas conversas minhas, né? O Armandinho, né? Armandinho, quando foi lá, Armandinho, irmão, né? E aí ele me contou um caso que ele estava tocando no programa do Ayrton Perencheiro, da Lolita Rodrigues, um menino, né? O Valdir Azevedo foi lá,
Foi lá e, que menino impressionante aqui, e pegou o Armandinho. Não, você vai almoçar comigo lá na minha casa. Ele falou, Zé, rapaz, o Valdir Azevedo num Corcel GT, amarelo e preto, e eu ali me levando para casa. Eu pensando, pô, esse é o cara que fez o Brasileirinho, rapaz, olha, que honra, né? Aí aí levou o Armandinho lá para casa dele e tal. Quando o Valdir foi à Bahia tocar, o Osmar, não, nada de hotel. Buscou o Valdir e Dona Olinda para ficar. Então, tem esses casos aí, eu preciso registrar isso, entendeu? Isso não, desses casos. Principalmente porque você é a ponte, Olinda, você é a ponte dessa história do Valdir, que tem muitas coisas que você sabe de bastidores, que você pode continuar contando, trazendo esse legado, né? Mais do que o artista do palco. Teve um outro caso muito impressionante, o pai da Dana, o seu João Vargas, a Dani Vargas, a Dana da TV, teve em todas, né? TV Minas, né? O seu João chegou lá um dia, aniversário dele, e aí ele fui sentar lá com ele e falou, Zé, preciso te contar uma coisa. Você que gosta do Valdir Azevedo. No dia 20 de setembro de 1980, espera aí, foi o dia que o Valdir partiu. Pois é. Eu estava lá para ser operado, já ia entrar para levar uma safena. Quando chegaram com o Valdir passando mal, eu falei assim, não, se eu posso esperar, pode atender o Valdir. O seu João cedeu, né? E o Valdir logo em seguida faleceu. Seu Zé, para minha tristeza, logo em seguida eu fiquei sabendo do óbito do Valdir. Aí um dia eu conversando com a Dona Olinda, assim, e agora? Eu falo, Dona Olinda, esse negócio, tal. Dona Olinda, vou contar só uma coisa aqui. Só se lembra, assim, um momento de dor, né, Dona Olinda? Que eu tinha o maior cuidado com a Dona Olinda, esse negócio. Vocês têm quando perguntava alguma coisa assim, daí, só lembro assim que teve um senhor que deu lugar, assim, meu lembro, filho. E eu nunca pude agradecer que a família, Zé, essa família, Dona Olinda. Se eu falar com a senhora que é meu amigo, você acredita? Aí contei para ela, teve um pedacinho do céu, me contou a história do Sr. João Vargas, passei o telefone, o Sr. João ligar, falaram. A dama falou assim, eu nunca vi nada mais lindo, o papai caindo em prantos de um lado e a Dona Olinda do outro lado, agradecendo aquele negócio todo. Ela falou assim, meu filho, esse lugar aí é um lugar muito especial. Teve um dia que estava lá o Carlinhos Bombril. O Carlinhos Bombril foi o violonista que acompanhou o Valdir quase no mundo inteiro, 7 cordas. O Carlinhos estava lá um dia, aí eu falei assim, Carlinhos, já que você está aqui, vamos ligar para a Dona Olinda falar que você está aqui. Aí liguei, Dona Olinda, o Carlinhos está aqui e tal. Depois veio o Carlinhos chorando. O Carlinhos, o que foi? Zé, adivinha o que ela falou comigo ali? O que foi? Ela falou que é muito importante eu estar aqui, representando ela e a família, e o Valdir. Porque onde eu estou, eu sempre carrego um pedacinho do Valdir Azevedo. Olha o pé da Dona Olinda. A Dona Olinda também é toda carinhosa assim, né? O Carlinhos ficou emocionado comigo, né? Chegou um dia o Ventura Ramírez, um 7 cordas, que foi um dos fundadores do Demônio da Garoa, né? O Ventura Ramírez chegou lá e falou, Zé, eu sabia que eu fiz um show pro Valdir e tal. Eu gostaria que você tocasse isso um dia, gravasse isso com seu cavaquinho e tal. Eu falei, vamos mostrar para a Dona Olinda. Ah, mas a Olinda está viva, não tem mais notícia da Olinda. Vamos ligar para a Dona Olinda, você tem que ver. Foi a mesma coisa. Eu lembro, ele no violão assim, cantando para ela o choro e acompanhando. Ô, Débora. E naquela época é o seguinte, né, muita coisa ali não tinha filmadora. João Nogueira deu canja cantando no espelho, né? Depois tem uma época legal que o Saulo me chamou para estar no programa e eu acompanhei todo mundo lá, né? Jair Rodrigues, Bete Carvalho, Dona Ivone, e fui levando esse pessoal para convidar para almoçar ou jantar comigo lá, né? E foi todo mundo pedacinhos do céu. Então você vê, Bete Carvalho deu canja lá cantando. Nós não registramos esses momentos. São muitos encontros. Então quem viu, né, quem estava lá, até hoje as pessoas dizem, eu estava lá nesse momento. Pô, que bom que você viu. Mas por isso que precisa registrar isso no livro. Exatamente. Tem que contar essa história. E muita coisa lá, sabe, Débora, é o seguinte, eu gosto muito de fotografar, né? Então eu devo ter umas 2 ou 3 mil fotos feitas lá que eu estou catalogando, né? Então, assim, muitas famílias, assim, muitas eu sei que fui a partir e tal. Então, fazer um mural disso aí. Então, a gente vai aproveitar agora, muita né? História. Valdir Azevedo, muita história pra gente contar. E Pedacinhos do Céu, que foi a minha modesta homenagem, né? Que graças a Deus, né, a Dona Olinda deu o maior valor, Marli, né? Então isso para mim pagou tudo, né? O trabalho foi muito legal. Mas o trabalho não termina não, galera. Ó, a ideia de voltar embora e mais uma vez, empresários, quem quiser ajudar aí, ó, entra em contato. E falando em contato, quem quiser contratar você para poder tocar, para palestrar, enfim, para fazer música, produção, coloca o telefone aí, só entrar em contato. Ah, sim. 9, com 9, você? 9, 7, 9. Tem o meu grupo, né? Porque na época lá eu tinha grupo sempre. Então hoje, por exemplo, quando a turma
não está comigo, estão trabalhando, estão samba. Então, a gente não, liga, o Zé, não, a gente... Só combinar. Só combinar, claro. E quem quiser seguir também o Zé, ou melhor, quem quiser não, gente, não, produção, fecha aqui de novo. Não, quem quiser não. Quem me segue e ainda não segue o Zé, depois desse programa que tá incrível, bora seguir lá. E quem segue o Zé e ainda não me segue, por favor, siga Débora e o Dêncio. Tamo junto. E aproveitando, sigam também Solta o Som. Tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Só procurar Solta o Som Podcast. E hoje, este é o último programa do ano. E assim, terminar com a sua presença, Zé, foi muito especial mesmo, assim, porque o choro traz muitas histórias. Você falou dessa coisa de dedicar. E muitas vezes por trás, assim foi com Pixinga, a intimidade, né, gente? Assim, sim. Íntima do Pixinguinha. O próprio Valdir tem muita história ali. Então, a música é o resultado final, né? E isso é uma característica que o choro sempre teve e permanece. E isso é muito legal porque tem essência. Sim, essência. Né? A história é muito legal, né? A história que está por trás das composições, né? Então, Valdir Azevedo tem muita coisa que é muito interessante, né? Da gente agora aproveitar e contar isso aí, entendeu? Então, a gente já fez um centenário, quer dizer, nós temos um ano todo para falar disso, né? Centenário. Né? E quando que começa? Já tem algumas programações? 27 de janeiro é a data, né? Então, estou vendo com a Cir, vamos fazer um programa de rádio, vamos fazer uma live falando disso aí, já estamos iniciando aqui, isso já faz parte das homenagens, né? Isso já está inserido, né? E a gente vai fazer umas coisas legais aí. O que eu falei, né, Débora? O Valdir Azevedo foi um popstar. É verdade. Então é o seguinte, né? Baião Delicado tem até uma charge muito engraçada, né? O Marli me mandou isso uma vez, assim, a revista O Cruzeiro, uma revista antiga dessa, é o seguinte, o delegado interrogando um caboclo, ele não queria falar, não. Olha lá, vou pôr Baião Delicado do Valdir Azevedo aqui agora, o cara, não, eu falo. Com isso tem mais não, entendeu? Então você vê a importância, o Acir Antônio me contou. Quando inaugurou a Rádio Itatiaia em 1950, a primeira música, Baião Delicado, né? A caixinha de música lá de longe lá que veio a inspiração, né? E o Pedacinho do Céu. Então essas músicas, brasileirinho, foi gravado em mais de 50 países, né? Dona Olinda é muito engraçada, né? Pegava umas gravações, mandava para mim, meu filho. Falava com o Valdir, né? Olha aqui, estragaram essa música. Não, Olinda. Gravou aí do jeito dele aí, mas foi bom que lembrou de mim. Né? A música está sendo contada, né? O Valdir, a Dona Olinda me contou isso, a Dona Olinda trouxe a Ademir de Fonseca, a Dona Olinda veio com a Ademir de Fonseca aqui. Então a Dona Olinda me contou o seguinte, uma época a Ademir estava muito mal, e lá e precisava de uma grana, o Valdir chama eles, emprestou dinheiro para comprar gás. O Valdir chama a Ademir, deixa eu conversar com ela. Ademir, você canta muito bem, canta o Brasileirinho. Colocou a letra, então a Ademilde reavivou o Brasileirinho. O Valdir depois agradeceu para ela. Que tinha ficado ali, mas a Ademilde com a letra deu nome. Então foi isso tudo. Então o Valdir Azevedo é dono de uma obra, Débora, que, assim, Baiões, tem Quizarda, o Valdir tem Dobrado, né? O Valdir gravou o quê? As Guaranias, né? Tudo da música brasileira. Então tem muita coisa ali que nós vamos resgatar umas coisinhas diferentes. É impressionante quando você escuta as gravações. Hoje a gente tem tecnologia e microfones primorosos, tudo que facilita muito, mas a preciosidade do timbre. Nossa, porque muitas vezes, né, Zé, o pessoal fala assim, mas com esse cavaquinho... Não. Claro que um cavaquinho legal ajuda muito, mas metade está na mão do músico. Nossa Senhora, mão direita, né? O Valdir, eu brincava com a Dona Olinda. Hoje tem um vídeo do Valdir Azevedo tocando, não sei se você viu no YouTube, né? Um programa que ele fez na TV Bandeirantes. Dona Olinda me deu aquilo quando eu fiz 40 anos, ela me deu de presente. Então tem 20 anos que eu já conheci aquele programa, agora colocaram. Então eu fui ver ali, assisti, igual o livro, umas 300 vezes, então eu ficava vendo lá. O Valdir Azevedo tinha uma mão de pluma. Eu falei assim, brincador, Dona Olinda, se o Valdir resolvesse bater uma carteira, hein? Sabe? Não tinha pra ninguém. Mão leve mesmo. Então é assim, dele tem mão pesada. Então, que fácil, né? Quando ele tocando, demais. Você fala assim, nossa, isso é extremamente fácil. Aí você pega qualquer música. Eu lembro quando eu fui começar a estudar Brasileirinho, para pegar a digitação, o salto, você fala, gente, mas como é que ele toca fácil assim? Você não está conseguindo fazer a primeira parte, a parte A para sair. Fácil demais da conta, né? Então, o Valdir Azevedo foi aquele cara que é o seguinte, a técnica, né, é dele, né? Eu falo sem medo de errar. O Jacó é lindo, eu amo o Jacó, mas a palhetada do Valdir em tudo que ele tem ali, o Valdir gravou tema de filme, né? Sim. O Valdir gravou essas coisas todas aí. Então, o que está lá, o Valdir fez muitas gravações em corda de nylon, tocando cavaquinho. Tem uma que chama Contando Tempo. 1, 2, pará, 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 pará.
Isso é corda de nylon, lindamente lá. E outras coisas guaranas, né? A música que a tia dele gostava lá, O Homem da Luz Vermelha, essas coisas, tema de filme. O Valdir gravou isso tudo faz parte da história do Valdir Azevedo, entendeu? E a gente vai resgatar isso aí. Isso. A música agradece, por favor. Tem mais comentário, produção? Vamos lá, deixa eu voltar aqui com os meus óculos, porque, entendeu? Aí tá não chega na dúvida. Aqui, ó. 4,5 já tá. Aí, ó. Quase cego. Irani, espetacular o programa. Show demais. Beijo, Irani. Nini. Vilma Morato, beijo para Sarzedo, que está nos acompanhando aí. Boa noite. Fernando Damasceno. Tamo juntos, irmão. Parabéns. Cavaquinista bom, hein? Me manda a cópia do livro do Valdir. Cavaquinista bom, hein? Ah, mas pra colar com esse cara aqui é músico de primeira. Não tenho dúvida. Que dia seu aniversário? Te dá de presente. Manda pra mim esse aniversário lá. Maria Fátima, parabéns ao Zé. Gracinha, né? Caleles, nossa, notas que tocam a alma, lindo, e é verdade. Que bom, né? Esse carinho, né? Na realidade, sabe, Débora, eu sempre falei o seguinte, né? O maior cachê que você recebe é isso. É verdade. Né? Isso é que te incentiva a ser melhor, né? Procurar. É verdade. Né? Principalmente atender pedido, né? Uma vez eu fui tocar no Minas, né? O presidente lá, depois do passeio, eu não lembro não. Ele falou o seguinte, ó, vou te chamar aqui, mas tem um negócio aqui, camarada. Você não gosta não, mas aqui o nosso hino nacional aqui tem que tocar Boate Azul. Eu falei, não tem problema não. Aí tinha um menino muito bom de bandolim, o Leandro, nós fizemos um arranjo em Boate Azul, então eu fiz como se fosse uma dupla certamente, as duas vozes. Então, aí cheguei lá, tive que tocar para eles 8 vezes. Nunca mais volta aqui para tocar esse negócio. É isso, né? A gente tem que... E esse é o cuidado com o carinho do pedido do público também, né? O pedido é tudo, né? A gente podendo atender, né? Verdade. Tudo. Guilherme Henrique, meu parceiro de palco, 7 cordas aí. Esse é um menino que ele tá ficando cada vez mais sensacional, viu? Ó, nós temos que fazer esse encontro, viu, Guilherme? Claro que sim. Você aprender com o mestre aqui, ó. Agora tá aqui, tá sendo uma aula. Marco Antônio. Depois vou dar um presente para ele, não sei se ele tem, eu tenho isso lá no CD, 400 aulas do Dino. Olha só. O Dino dando aula. Pode entregar, não, Guilherme. O Dino dando aula com um aluno dele, o cara foi gravando ele. Que sensacional. Então o Dino vai lá, explica, conversa, repete o baixo. Isso é um achado, depois eu vou passar para ele. Se ele passar para mim, vou ver se eu vou te entregar. Isso é legal. Segue o Dino, tá? Não tem nada melhor, né? Rafael Rabelo, Dino, são os ícones, né? Esses caras aí. Não, assim como o Valdir, pessoas singulares. Quando você escuta, você sabe quem que tá tocando, né? Marco Antônio, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, é a composição do Valdir que mais me emociona. Pô, que lindo, eu também. Iracema Eudêncio, minha mãe aí ligadinha. Dedé, o programa está sensacional. Ô, dona Sema, agradecer a senhora a apelo que você fez pra gente aqui. Deus te abençoe, tá? Vamos lá. Aline Guerra, que delícia ouvir Alzié, histórias lindas. Alzié é Valdir Azevedo vivo. Nossa Senhora. E é isso que é legal, porque assim, tem história, tem música. Isso é o que o Choro traz pra gente. Isso é presente, gente, pra terminar o ano assim. Tem que ser um programa especial. Você passa até a gostar mais do autor por causa de... É verdade. Pra pesquisar, né? Realmente. É verdade. Porque muita coisa não tem, né? Os meninos, às vezes, quando a gente vai ensaiar, a turma lá, nós temos um quarteto, Valdirizando, que é só Valdir Azevedo ali e tal. Então, aí eu mando as coisas pra ele lá, eu mando... A primeira coisa que eles vão no YouTube, não tem aqui não, eu sei que não tem, velho. Isso aqui é do acervo do Zé Vinícius, rapaz, eu vou te mandar esse negócio aí. Então é assim, isso é legal, né? Que legal. Aline Guerra, Zé, vontade de ficar a noite toda nessa curtição. Eu topo, viu, Aline? Por mim que eu fico escutando, ó, que gracinha. Ó, tranquilo. Volta lá, quando terminei de ler na produção. Que gracinha, gente. Obrigado, Débora, por esse convidado tão especial e carismático. Queremos. Tô contigo, hein, Aline? Beijo. Uma feliz virada para você, Deus te abençoe. Iracema, que chorinho maravilhoso. O negócio aqui tá para ouvidos de fino trato. Fica melhor, né? Porque o cavaquinho, o Valdir Azevedo fala em algumas entrevistas o seguinte, fala assim, o cavaquinho é um instrumento que precisa de um acompanhamento muito bom. Eu, por exemplo, eu não aguento cavaquinho tocar sozinho, o Valdir Azevedo falava isso, brincando, né? Mas realmente, o grupo, né? Igual a gente fez aqui, pandeiro, violão, 7 cordas, mas todo mundo já estava com os compromissos. Não, mas depois a gente vai voltando, que vem, a gente convida e traz o grupo todo. Exatamente. Tem mais comentário aí, olha só. Claudinei, lindo programa, parabéns. Sou de Piracicaba. Aqui também temos um chorão muito querido. Alessandro
Penese. O Penese? Penese é um monstro, meu amigo. Maravilhoso mesmo. É um músico de altíssima qualidade. Altíssimo. E outra coisa, de humildade danada, né? Verdade. Teve um show aqui que eu fui... Festa da música, né? Aqueles shows que acontecia. Então, eu fui no meu e fui ver o Armandinho no encerramento na Praça do Papa. Aí tava o Penese, né? Pô, eu era doido para dar um abraço no Armandinho. Agora, cheguei lá, peguei ele, o Armandinho, nós lá conversando, aquele outro. Pô, o cara é... Ó, quer ver? Mas normalmente é isso, os caras feras, olha aqui o exemplo aqui, ó. O cara fera, gente, ele não precisa falar que ele é bom, não, entendeu? Essa troca que é muito legal, né? Na realidade é o seguinte, a gente aprende isso, né? O negócio do instrumento é o seguinte, né? Às vezes a pessoa dá uma nota que você nunca vai dar a nota dele, que deu com a alma dele. Eu não consigo copiar a alma dele. Eu dou com a minha, né? Então tem sempre alguém para nos ensinar alguma coisa, né? Ninguém sabe tudo, entendeu? Então eu fico sempre atento. Por isso que você falou em ouvir choro, realmente para quem toca e gosta, é importante ouvir. Por exemplo, né? Eu ouço o clarinetista, eu ouço o acordeonista, né? Eu ouço todo mundo, de todo você tira ali um detalhe ali que serve para o seu instrumento. É verdade, é verdade. Tem mais aí, produção? Leone Reis, boa noite, pessoal. Tô por aqui. Aprendiz de cavaquinho, só esperando a próxima, se for do Valdir. Olha só, nós vamos ter que fazer um outro programa depois com o grupo inteiro aqui, gente. Sim. Não aceito não como resposta, aquelas, a gente intimida ao vivo para não recusar. Com o maior prazer. Pode passar? Claudinei Monteiro, parabéns. És especial, músico ao Zé. Oh, que bom. Verdade. Obrigado pelo carinho, gente. Vocês me emocionam. E nós temos, pessoal, é um papel nosso compartilhar a boa música. Hoje, com o acesso que se tem, que a internet facilita muita coisa, é um compromisso que a gente tem de levar músicos desse nível para que outras pessoas possam conhecer, né? Eu fico imaginando, Zé, como é que seria, por exemplo, na época do Valdir ou do Jacó, se a gente tivesse esse acesso todo, né? Exatamente, né? Recursos todos. E outra coisa, eu fico imaginando o seguinte, né? O que os caras faziam na época, aqueles estúdios lá, né? Aquele negócio todo. Hoje, com tudo que nós temos aqui na mão, né? E pensou... né, a qualidade e tudo mais, né? Porque naquela época é o seguinte, né? O Jacó do Bandolim, por exemplo, era um cara que ele carregava uma tabelinha com o microfone dele, chegava lá, porque era assim, ele já tinha essa noção, né? O Valdir Azevedo, muito caprichoso. O Valdir Azevedo tinha um parceiro, era o Norival Reis. A dona Olinda me conta o seguinte, o Valdir Azevedo tinha o Jorge Santos, que era aquele violonista que... a NASA tinha que ter estudado, porque é o seguinte, né? Aquele disco todo lá, brasileirinho ali, não tinha cavaquinho em centro, não. Era ele no baixo e na puxada ali, aquele disco, tudo, esse cara era fantástico. Então, um ligava pro outro de madrugada, o Valdir ligava pro Jorge, Jorge, me vem umas ideias aqui, cara, não sei o que tem, vem pra cá. O Norival, então eles iam pro estúdio 2, 3 da manhã. Aí, dona Lina, peraí, deixa eu fazer menos um café para você levar, fazer uma garrafa de café para eles levarem, né? A inspiração vinha e gravava na hora. E esse Norival Reis foi o cara que fez o cavaquinho do Valdir, do reverb no banheiro, né? Porque na época do Bom Delicado, o cara pensou, sempre tem que ter um doido, né? Não tivesse doido, ninguém andava de avião, ninguém falava o celular, tem que ter doido. E para tudo, entendeu? Aí o cara falou assim, Valdir, eu preciso criar um som espacial para tocar vaquinha aqui, camarada. O que o cara fez? Né? O Valdir tocando, aí pegou um microfone lá na saída da mesa, colocou dentro do banheiro e levou o microfone lá e captava. Então o Valdir tocava, saía lá dentro do banheiro no som, aquele negócio todo. Reverberava. Esse disco, o Valdir tá aqui, ó, tá aqui. O disco do Bom Delicado, ele serviu de teste para quem fazia a vitrola aí, muitos anos. Passava na vitrola para ver se o som estava bom. Uma firma de vitrola ali tinha esse disco lá como referência de som bom. Entendeu? Então, olha para você ver uma coisa. Que o Jacó do Bandolim, depois, né, naquela rixinha que tem, o Jacó deu uma dura no baixista, que eu conheci lá no Rio de Janeiro. E, inclusive no livro do Dalton Vogler, né, o Dalton Vogler tocava com o Valdir. Aí, lá no livro, a dona ainda me deu o livro do Jacó, o Jacó cobrando. Por que você toca com aquele som de latido do Valdir e não toca comigo? O Jacó deu uma dura nele, né? Agora, no livro do Valdir, ele fala, não, porque o Jacó tinha um gênio forte, aquele negócio todo. E o Valdir era uma dama. Então, era muito mais fácil, Valdir. Então, eu tinha medo do Jacó.
Então, por isso que eu não tocava com ele, entendeu? Então, teve essas histórias aí, né, dessas coisas, mas isso tudo faz parte. Mas numa entrevista o Valdir fala, mas não por mim, que né, o instrumento era diferente, né? Uhum. E outra coisa é o seguinte, coisas que não estão aqui, e outra coisa é o seguinte, o Jacó, teve uma época que teve um infarto, o Valdir foi visitá-lo, e lá, que não, entendeu? E Dona Olinda conta o seguinte, quando morreu o garoto, né, o nosso garoto, sim, né? Na Alameda do cemitério lá. O Jacó foi no velório, Dona Olinda foi com o Valdir. Aí no Alameda estava vindo o Jacó e a Dona Dília. Dona Olinda me contou, sentiu o Valdir ofegante. Nossa, encontro do século hoje. Ela foi, quando empurrou o Valdir para ficar mais perto, assim, na Alameda, né? Uhum. O Jacó passou. Oi, Olinda. Olha só. Ela falou assim, eu vi assim, o Valdir que queria ter sido amigo de Jacó, mas faz parte, isso é história, né? Aquele negócio todo. Agora, o Valdir Azevedo, por quê? O disco de maior venda do Jacó Bandolim, que tinha na época Vibrações, não chegou a 1/3 da vendagem do Valdir. Uhum. Era um fenômeno, cara. Então, isso também paga-se um preço, né, Débora? É verdade. E outra coisa é o seguinte, né, teve um ano lá que a Dona Olinda me contou assim, olha para você ver que encontro. O Valdir ligou pro garoto, garoto, vem para cá, meu filho, Natal aqui, estava e vem fazer uma ceia comigo. O garoto foi para casa de Dona Olinda. Imagina esse encontro. Trancaram no quarto, ficar lá, bater lá na ceia, lá, eles nem tinham. Você imagina o que foi. Mas aí é o seguinte, o que o Valdir contou depois? O garoto perguntou, Valdir, como é que você tira harmônico, como é que você tira essa palhetada? Então o Valdir passou para ele essas técnicas e o garoto passou as coisas para ele lá de teoria. Uhum. O garoto era um craque, né? Era, velho. Carmen Miranda, aquele negócio todo, né? Então teve essas coisas lá que não estão no livro, né? São dois gênios juntos. Eu falo o seguinte, né? Pelo que a Dona Olinda me contou, assim, dá pra gente fazer o Valdir Azevedo volume 2. Muita coisa, né? Muita história. Muita história bacana. E pra gente vai ser um presente. Tem que registrar mesmo. Continuar contando essa história. Principalmente foi o que eu falei. Você teve acesso a histórias. Então você, como o nosso telespectador até falou muito bem aí, uhum, você mantém mais do que nunca o Valdir vivo. Então conte-nos, por favor, mais histórias aí. Registre. É bom contar história, né, Débora? É da gente, né? Isso é coisa nossa mesmo, contar história. É uma delícia, né? Então a gente vai... Vamos nos encontrando e contando histórias. Isso aí, sensacional. Querido, Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Seu fã, tá? Você sabe disso, né? É muito legal a gente poder falar isso. E obrigado pelo carinho do convite. Imagina, o prazer é meu. Honrar estar aqui, né? E poder falar para esse pessoal que gosta de mim, do que eu faço, que Deus abençoe vocês, né? Está vindo em um ano novo, né? Que seja um ano que possamos estar mais juntos, longe desse tempo de pandemia, verdade, que nos afastou, né, Débora? Que, né, isso é verdade. Nos deixou triste, né? Mas agora não, vida nova, se Deus quiser. E com muita música, e música boa. Muito choro. Isso mesmo. Pessoal, semana que vem, às 20h30, nós estamos aqui de novo no primeiro programa de 2023. E vai continuar rolando muita música e muita história. Então, espero vocês na próxima terça-feira. Mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Grande. Prazer estar com você Deus aqui. Obrigado por esse momento. Deus viu? Te abençoe. A nós. Vamos terminar com música, porque tem que ter música, né? Então, simbora com a gente, solta o som. Valdir Azevedo, era uma paixão aqui, os dois ali, né? Então, o Valdir Azevedo um dia estava demorando a chegar e Dona Olinda me contando. Inclusive, eu tenho até um vídeo que ela conta isso quando eu fui tocar nos 50 anos do Brasileirinho. Aí ela falou assim, meu filho, eu peguei aquele negócio, aquele rolo de pastel. Fiquei esperando o Valdir chegar. Tarde, quando o Valdir aponta lá, ele...
Opa! Você, carinha, música pra você, meu amor. Olha, galera, até terça-feira que vem, terminando com essa música maravilhosa. Beijo pra vocês, valeu! Beijo.